Eu sempre adorei ficção científica, em todas as formas. Pelo poder das ideias e pelas grandes questões que levanta. O que existe no universo? Como o mundo acabaria? Nossa tecnologia vai nos destruir? E acima de tudo, o que podemos aprender com essas histórias fantásticas? Então, quem diz ação aqui? Você ou eu? Você, vai em frente. Tá legal. Ação. Acho que sempre fui um fã de sci-fi. O que é possível, o que vai acontecer. É meio como ver o futuro. É tipo, bum, na sua cara. Shum. A ficção científica mostra todas as possibilidades. Naquele ponto é mais ficção científica. É um depoimento sobre a humanidade. Vamos fazer coisas que nem imaginamos hoje, mas é muito divertido. Exato. É todo um gênero que está explodindo, porque é muito mais divertido do que todos os outros gêneros. É tão bacana, é legal, é estimulante. Você fica se perguntando e se? E se não se pergunta, você é um tolo. Qualquer coisa é possível. Ray Bradbury, Arthur Clarke e Robert Heinlein. Foi assim, eu fui fisgado. O conceito de universo é estonteante. Também tem aquela linha entre ficção científica e fantasia. Eu acho que os monstros dizem tudo sobre nós mesmos. A ficção científica é especial demais pra mim. Nós adoramos, nunca é o bastante, e não dá pra parar. Vida alienígena. E você fez, eu acho, ao longo da sua obra, entre direção e produção, você fez um monte de filmes sobre Primeiro Contato, Invasão. Era isso que inflamava a sua imaginação quando jovem? Foi o meu pai que me apresentou ao cosmos. Certo. Foi ele que fez com um grande rolo de papelão de enrolar carpetes. Ele fez um telescópio refletor de 2 polegadas. Daí legal. eu vi as luas de Júpiter. Foi a primeira coisa que ele mostrou para mim. Eu vi os anéis de Saturno em volta de Saturno e eu tinha 6, 7 anos quando isso aconteceu. Sei. Olha, então, para mim, o cosmos... Você passou muito tempo olhando para o céu? Muito tempo. Olhando para o céu, ele me acordava e é assustador quando seu pai entra no seu quarto, ainda no escuro, e diz, vem comigo. Seu pai te levou para ver uma chuva de meteoros? Eram as Leônidas. Tá, sei. E ele me levou até um morro, em algum lugar de Nova Jersey, e tinha centenas de pessoas deitadas em toalhas de piquenique. Essa cena está em contatos imediatos. Com certeza. É a mesma eu coloquei em cena. contatos imediatos. E eu cheguei lá, nós nos deitamos numa mochila, na mochila do exército dele, nós olhamos para o céu e a cada 30 segundos, mais ou menos, vinha um clarão brilhante atravessando o céu. Eu me lembro bem e de olhar para o céu por causa da influência do meu pai e dizer, se um dia eu tiver a chance de fazer um filme de ficção científica, eu quero que esses caras venham em paz. Recebi uma ligação do meu agente, dizendo, tem um trabalho, o Spielberg está dirigindo um filme, se chama Contatos Imediatos do Terceiro Grau. Eu disse, como é? Então eu tinha um teste chegando e eu pratiquei um pouco do que achava que ajudaria a pegar o trabalho. O Steven disse, a gente adoraria que fizesse esse filme, seria o intérprete do François Truffaut. Só precisamos ver como está o seu francês. O seu francês é bom? Il y avait beaucoup d'années depuis que j'ai parlé français. Si vous me donnez ce boulot, ce sera très difficile pour moi. Ninguém falava francês e disseram, ótimo, o papel é seu, o seu francês é ótimo. Avez-vous passé récemment une rencontre? Have you recently had a close encounter? Une rencontre plutôt inhabituelle? A close encounter with something very unusual. Who are you people? Contatos Imediatos do Terceiro Grau se chamava originalmente Observem os Céus. E se você for mesmo vidrado em ficção científica, você sabe de onde é isso. Every one of you listening to my voice, tell the world. Tell this to everybody wherever they are. Watch the skies. Então, em Contatos Imediatos do Terceiro Grau, o título original fazia uma ponte com o clássico da ficção científica dos anos 50, O Monstro do Ártico. O personagem de Richard Dreyfuss em Contatos Imediatos é muito interessante, porque ele não é um herói, ele não é um bom pai, ele não é um bom marido. Ele desiste de tudo para perseguir a ideia de que existe vida em outros planetas. Ele é só um cara comum que trabalha para a companhia telefônica e tem uma experiência inexplicável que não consegue lidar quando aquela coisa voa por cima da picape dele e a sua vida muda.
Os personagens são meio que despedaçados. Isso sugere que a obsessão dele pelos alienígenas está prejudicando muito a mulher e os filhos dele. Well, I guess you've noticed something that's a little strange with Dad. I can't describe it. This means... Mas isso levanta a questão de até onde estamos dispostos a ir para nos comunicarmos com os aliens. Eu entendo porque sempre somos criticados por isso. Mas também fico muito aliviado por ter gente nesse mundo disposta a ouvir a voz interior e correr atrás. You felt compelled to be here? Yeah, you might say that. Mais qu'est-ce qu'alliez-vous trouver? But what did you expect to find? An answer. That's not crazy, is it? Contatos Imediatos fez uma coisa diferente com os alienígenas. Em vez de trazer alienígenas parecidos com monstros terríveis que só querem beber o nosso sangue e nos dominar, ele dizia que tem um monte de coisas incríveis lá fora no universo. E você ia sair de queixo caído. E o Steven soube criar muito bem uma reação de deslumbramento, alegria e temor ao mesmo tempo. Tem uma cena em Contatos Imediatos em que alguma coisa pousa. O Carrie tem que abrir a porta e ver aquelas coisas espantosas. O Steven mandou algumas pessoas do filme vestirem fantasias gigantescas, uma fantasia de coelho, uma fantasia de rato, e disse, muito bem, Carrie, agora abra a porta. E ele abriu a porta e dava para ver o espanto nos olhos dele, a animação e a alegria. Eu penso em ficção científica como um gênero que sempre teve um tipo de mensagem social, política, cultural, geralmente contida nas histórias que são escritas, entende? Não é um mundo normal, mas lida com coisas que nós vemos no nosso mundo. É nesse parquinho que a ficção científica brinca. Já vi 2 vezes. É mesmo? E chorei nas 2. É uma experiência emocional muito bonita. Acho que deve ser o filme mais importante dos últimos 20 anos. É um filme escrito por um diretor e escritor em busca de um sentido para a sua vida. Ele é uma pessoa muito introspectiva. Acho que ele precisava fazer um filme que desse algum tipo de resposta para qual é o sentido da vida. De certa forma, não é tanto um filme sobre os alienígenas em si. Na verdade, ele é sobre nós, sabe? Como vamos nos sentir quando tivermos ciência de uma vida maior que a nossa. O que nós faríamos? Faríamos o que o Richard Dreyfuss fez? Somos pessoas melhores do que o Roy ou será que o Roy é uma versão melhor de nós? Você realmente criou quase um tipo alternativo de espiritualismo, uma religião alternativa. É, uma civilização infinitamente superior vai encontrar o seu melhor e vai trazer o melhor de você à tona. E você vai mostrar a melhor parte de si mesmo. Como Lincoln disse, os melhores anjos da sua natureza. Isso, exatamente. E é isso que a bondade faz. Como o bem não inspira o mal. O bem vai propagar um bem maior. Certo. E eu acho que isso é o melhor que a ficção científica faz. Como cineasta, eu acho que é uma das coisas mais importantes, pelo menos no tipo de história com temor e espanto que atraem nós dois, é permanecer criança. Parte disso significa combater o impulso natural de cinismo com que nós absorvemos tudo. É uma luta. É uma luta para mim e continua sendo uma luta para mim. Querer ver sempre o lado positivo. Mais do que qualquer outro gênero, a ficção científica é um grande ensino. O que aconteceria se a gente acordasse amanhã e tivesse naves maiores do que cidades pairando sobre nós? Desastres com ETs malvados são empolgantes porque podemos viver indiretamente os nossos medos de aniquilação enquanto comemos pipocas confortavelmente. Os filmes de invasão alienígena, com certeza, são uma metáfora do lado mais sombrio do homem. A invasão dos alienígenas destruindo o nosso planeta, somos nós destruindo o planeta. Uma das minhas narrativas de invasão favoritas, na verdade, é um episódio de Além da Imaginação chamado Pra Servir o Homem. Os aliens chegam e os humanos ficam, o que vocês querem aqui? E eles, nós queremos servi-los. We are here to help you. Depois, os humanos entram na nave alienígena e encontram um livro ali. To serve man. I hope so.
No final, traduzem e descobrem ser um livro de receitas. Eu acho que nós usamos aliens para representar os nossos sonhos, nossos desejos, aquilo que desejamos poder ser. Com mais frequência, usamos os aliens para representar nosso medo do desconhecido. E fazendo isso, vemos todos aqueles aliens invadindo. Independence Day capturou bem todas essas coisas com as quais eu sonhava quando era criança. E parte do que eu queria fazer era levar um cara completamente comum para a ficção científica, que não está nada feliz com a invasão do planeta dele. Welcome to Earth. O filme precisava de um momento onde nós pensássemos que estávamos lidando com um inimigo além das nossas capacidades. Na época, a ideia da Casa Branca era uma imagem de força e poder. Hoje estamos fazendo a explosão da Casa Branca. Filmado! A explosão da Casa Branca sempre esteve em questão. Estava no script e era muito importante visualmente no filme. Mas o estúdio estava muito relutante com isso. Eles disseram, Roland, você é alemão, você não entende, você não pode explodir a Casa Branca. E eu me lembro o Roland dizer, então quer dizer que seria muito polêmico e todo mundo falaria do filme, o que tem de ruim? Então isso ficou no filme. E ação! Nós queríamos dar uma sensação de impotência. Ninguém nunca pensava naquele tempo que grandes marcos poderiam explodir como explodiram. Foi antes do 11 de setembro. A imagem da Casa Branca explodindo era a grande deixa de Independence Day. E eu me lembro de que eu estava sentado no cinema, eu estava umas 3 filas atrás de um cara, e quando explodiu a Casa Branca, ele disse assim, cara, isso é mal, isso é mal. Isso é muito mal, isso é muito mal. Virou pro lado e disse, isso é mal. Independence Day, na verdade, tenta fazer alusão a vários clássicos da ficção científica. Tanto com apelo aos fãs, quanto como um meio de dar referências para o público interpretar. Desde HAL, o computador, até as nuvens borbulhantes com uma nave escondida de contatos imediatos. Nós incluímos uma fala para o Jeff Goldblum enquanto ele fugia da nave. Isso vem de Parque dos Dinossauros. O vírus de computador remete à Guerra dos Mundos, onde um vírus de verdade mata os ETs. Não se faz um filme de invasão alienígena sem bater continência para a Guerra dos Mundos. É o poderoso chefão de todos os filmes de invasão alienígena. In the early years of the 20th century, this world was being watched closely by intelligences greater than man's, and surely drew their plans against us. Hello, I'm Orson Welles, and I've been quoting from another Welles, no relation, H.G. Wells, the distinguished novelist, historian, prophet, who was also the great master of science fiction. H.G. Wells era escritor britânico do começo do século XX e dos mais importantes pioneiros da ficção científica. Também era hábil escritor de ciências e usava a ficção científica para explorar ideias que ele considerava importantes. Mr. Wells, have you any solution for the very unhappy state of affairs that is facing the world today? It seems to me that many things besides the pound are threatened with collapse. Guerra dos Mundos é uma história, eu acho, em que Wells pretendia que fosse um confronto com nós mesmos. O que aconteceria se uma sociedade ou civilização com tecnologia e armas superiores decidisse conquistar uma civilização com tecnologia menos avançada? Foi escrito em 1890, quando a Grã-Bretanha fazia isso na Índia, fazia isso no mundo todo. Ele dizia, como seria se acontecesse com vocês? Guerra dos Mundos é simplesmente a história de invasão alienígena perfeita. Você pode jogar fora todos os velhos medos de alguém que vinha falando e colocar novos medos de quem está vivendo agora. Em 1938, Orson Welles aplica isso à ameaça nazista e à guerra iminente. Good heavens, something wriggling out of the shadow like a gray snake. Now it's another one and another one and another one. They look like tentacles to me. Nos anos 50, nós tínhamos a ameaça atômica. Os aliens, então, representam o que aconteceria numa destruição nuclear. Então você avança para a Guerra dos Mundos, do Steven Spielberg, onde tem mais uma sensação de catástrofe pós 11 de setembro.
Eu não teria feito Guerra dos Mundos se não fosse pelo 11 de setembro. Porque Guerra dos Mundos é analógico ao 11 de setembro, um evento na cultura norte-americana e global. Entende? Uma história de terrorismo. Com certeza. E a América não é um país acostumado a ser atacado. A última vez foi em Pearl Harbor. Pearl Harbor, e você conseguiu transformar num drama de família que envolveu todo mundo. E dissemos, temos que transformar numa história sobre um pai solteiro que não liga muito para os filhos. Certo. E, de algum modo, esse evento fez com que ele se importasse com os filhos até mais do que com ele mesmo. Claro. Então, isso virou o núcleo. Essa ideia dos perigos de um encontro que H.G. Wells começou no livro Guerra dos Mundos é uma ideia que nos fascina muito desde então. A ideia de que tudo o que conhecemos pode ser destruído num instante. E aí, de repente, Hollywood entrou na onda da ficção científica com um monte de filmes onde os alienígenas chegavam para nos destruir. De formas bem explícitas e bombásticas. E como invasores de corpos, de uma forma muito mais sutil, de uma forma subversiva. Invasores de corpos é muito mais assustador, de certa forma, do que os alienígenas agressivos caindo do céu de Guerra dos Mundos. Porque, na verdade, você não sabe quem é alienígena ou não. Is that me? Invasores de corpos é sobre uma conspiração em que as pessoas são trocadas por seres vindos do espaço, gerando cópias de si mesmos em vagens que se apoderam delas. Mas falta alguma coisa. Eles não têm individualidade ou talvez não tenham aquela centelha humana que nos torna espetacular e magicamente humanos. Era 1956 e, com certeza, o filme falava a respeito e levava em conta o contexto da ameaça comunista. O tipo de ideologia fechada, onde todo mundo tem que ser igual. A expressão da época era conformidade arrepiante. Quem nunca sentiu que você está falando com alguém e ele não é ele? E aí você olha para ele e diz: você não é a pessoa que eu conheço, você foi possuído. Is that him? Na verdade, isso é um tipo de metáfora. Você quer mesmo sentir ou não quer sentir. Você prefere passar pela vida vivendo naquela área cinzenta, sem qualquer expressão real de si mesmo. Jack! 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 A ficção científica nos permite lidar com esse medo, esse terror e algumas motivações subconsequentes, sem nos deixar muito incomodados. É uma metáfora poderosa. É um tremendo aviso. They're coming! Listen to me! Your necks are in danger! Please, listen to me! Something terrible! They're already here! Help! Your necks! Você aceita como verdade que os aliens existem ou é mais uma coisa de esperar para ver? Na minha opinião, eu acho que qualquer análise estatística, se quiser estatísticas, você tem o Carl Sagan dando uma ideia de qual é a matemática por trás da vida em outros planetas. Essas mesmas estatísticas vão dizer que sim, tem civilizações que podem, se elas forem, se existir inteligência lá fora. Mas eu também penso que uma das coisas mais difíceis de ficar pensando em termos do seu lugar no universo é: se quisermos ter conexões com outros planetas, outras civilizações, eles estão muito longe. Existe uma chance de que nas próximas décadas nós possamos receber um sinal de uma civilização extraordinariamente distante e extraordinariamente exótica. E tudo na Terra, por consequência disso, irá mudar. Carl Sagan estava muito consumido pela ideia de vida em outros lugares. Isso levou a escrever uma fabulosa história sobre isso em Contato. Na verdade, o lance do Carl era a comunicação. Ele discorreu sobre como as pessoas, como as espécies, como as tribos e como as culturas se comunicam. Era o lance dele, porque ele ia se comunicar com as estrelas. A comunicação se tornou um dos temas mais importantes na ficção científica. Ao mesmo tempo, ela se torna um dos seus quebra-cabeças mais importantes. Em Solaris, de Stanislaw Lem, nos deparamos com um oceano senciente. What does Solaris want from us? Why do you think it has to want something? Em Jornada nas Estrelas, tem uma nuvem amorfa. I do not understand. E em O Fim da Infância, de Arthur C. Clarke, a comunicação pode ser difícil quando os aliens são assim. There is no need to be afraid. Uma das melhores histórias sobre comunicação alienígena na ficção científica moderna é a história de sua vida, de Ted Chiang, que se tornou um dos melhores filmes de ficção científica dos últimos anos.
Eu adorei A Chegada, porque tem tudo a ver com comunicação. E quantas vezes a comunicação foi jogada fora antes da gente vê-la funcionar? É tão impressionista, não é? É muito difícil de levar às telas. Eu acho que trouxe desafios inéditos. Acho que eles conseguiram fazer de um jeito bem legal. No texto original de História da Sua Vida, de Ted Chiang, nós somos contatados por uma raça alienígena, os heptapodes. E eles parecem querer trocar informações conosco. Uma das coisas que eu queria fazer com a minha história, e eu não tinha visto em nenhuma outra ficção científica, era retratar o processo de aprendizado de uma língua alienígena, quando você tem que aprender meticulosamente o vocabulário e a gramática. Okay, this is where you want to get to, right? That is the question. Okay. Qual é o seu propósito na Terra? Essa é a questão que todos tentamos responder. E cruzar a barreira da linguagem pode ser a diferença entre o fim do mundo e o nascer de uma nova ideia. What does it say? Offer weapon. A diferença entre ferramenta e arma se torna crucial. Acontece, é claro, que a intenção não era uma arma, mas uma ferramenta, um presente. E o presente era a linguagem deles. Então vira uma história nem tanto de invasão alienígena, mas sobre comunicação, sobre duas espécies tentando se conectar uma com a outra. A chave nisso tudo é que ela não é linear. Não tem começo e fim, todos os elementos estão ali e você vê imediatamente como um todo. Na verdade, você vê a sua vida inteira bem na sua frente. E quanto mais ela entende a linguagem, mais ela entende a consciência deles. E como a consciência deles transcende o tempo, ela começa a se lembrar do futuro. Os aliens de A Chegada são uma forma de falar de um modo de cognição radicalmente diferente. Diferentes formas de pensar e de ver o universo. Existe uma velha questão sobre como a linguagem se relaciona com a mente. Como a linguagem pode influenciar a mente. I was doing some reading about this idea that if you immerse yourself into a foreign language, that you can actually rewire your brain. Yeah, Sapir-Whorf hypothesis. O filme se refere explicitamente a algo chamado a hipótese de Sapir-Whorf. O que ela diz é que a sua linguagem cria hábitos de fala e esses hábitos se traduzem em hábitos de pensamento. Então, a sua linguagem faz você pensar de uma forma habitual, de certo modo, o que tem um impacto significativo em como você vê o mundo. A questão é quanto. Eu acredito que nossa linguagem certamente informa a nossa realidade e a modela. Eu acho que o jeito que a linguagem dos heptapodes remodelou a vivência do tempo da Louise é um extremo disso. Mas eu acredito que a linguagem que nós estamos sempre reciclando no nosso mundo, com certeza modela a nossa realidade e pode ser a nossa própria prisão. O que eu acho lindo no final de A Chegada é que a Louise sabe que o futuro dela vai trazer muitas dores e alegrias. Se ela se apaixonar, se tiver um bebê e quando esse bebê morrer. Ela sabe que vai cometer erros que vão afastar o marido dela. Mesmo assim, ela escolhe essa dor. É essa a ideia de saber que o que você vai fazer vai trazer dores, mas saber que os momentos alegres vão valer a pena. E essa é uma ideia muito bonita. Eu falo com as crianças e elas dizem, de onde tirou a ideia daqueles alienígenas? Como bolou aquilo? Eu digo, visite um aquário e vocês verão todos lá. Foi o que eu fiz em Avatar. É? Eu peguei o oceano, peguei todos os meus mergulhos e apenas trouxe a... Para mim, é uma das coisas mais brilhantes em Avatar. Um dos maiores problemas em ficção científica com filmes, isso não existe nos livros, mas nos filmes, você tem que criar um mundo real. E é um mundo real que não existe. É muito, muito difícil e leva muito, muito tempo. Claro. Porque você tem que criar algo muito incomum e diferente, mas familiar, para você acreditar. Então, depois de um tempo, isso frita o seu cérebro. Mas agora que temos tecnologia digital, pode pensar em qualquer coisa. Eu sempre achei a morfologia da anatomia dos alienígenas interessante. Os escritores de ficção científica são como fábricas de imaginação. É isso que eles são. Talvez tenham 4 membros como nós.
Talvez sejam como uma aranha, o que parece ser uma escolha bem popular. Talvez se pareçam com polvos ou uma lula. Eles sempre gostam de olhar para a natureza. Mas na hora de inventar uma criatura, você tem sempre que criar algum tipo de aspecto de referência, de onde ela vem, o que é que essa criatura vai evocar. Não se trata só de biologia, mas também da nossa psicologia. Esse é o nosso trabalho, você dá tangibilidade às criaturas para que elas evoquem a resposta desejada. Seja de medo, alegria, amor ou qualquer outra coisa. Obviamente, você pode fazê-las bem amigáveis, dando olhos e testas grandes. Os traços de afeição que vemos nos humanos modernos. Mas os BTs assustadores para os seres humanos parecem ser sempre gosmentos e reptilianos para dar resposta de repulsa. Na literatura, você pode descrever alguma coisa em termos vagos. Tipo, talvez o H.P. Lovecraft diria: eu fitei o seu semblante e aquilo revoltou a minha alma. Ele diria uma coisa assim. Mas isso não é bem uma descrição. Como artista, você tem que trazer aquilo à vida. E eu acho que o artista que conseguiu definir com mais sucesso essa importância da aparência de uma criatura, na minha opinião, foi o Giger. Ele desenhou o xenomorfo original. Eu era designer industrial e isso me ajudou muito a desenhar a criatura. O xenomorfo tem um design fantástico, que emprega todo tipo de imagística psicossexual, além de imagens da morte e, tipo, a cabeça fálica e o ciclo de vida dele, que começa basicamente com estupro. Quando eu conheci Ridley Scott, ele puxou todos aqueles desenhos. Era um mundo muito sinistro, que eu nunca tinha visto num filme. Na verdade, eu me lembro de pensar, eu não sei como você vai fazer um filme assim. Se pegar o filme do Ridley, ele não envelheceu. Eu acho que isso tem muito a ver com a força do design do Giger para o Alien. Na verdade, isso é o trabalho da vida de um homem que o Ridley pegou e colocou na tela. Eu tenho a forte sensação de que você criou o melhor filme de aliens da história. Em sua maioria, os monstros não são muito bons, ou são cópias de outras criaturas que já vimos. Filmes têm sido arruinados quando o monstro aparece, como o Steven fez em Tubarão. Ele só aparecia por 2 ou 3 frames, assim. Nosso maior problema vai ser fazer isso funcionar. Eu disse porque não tinha CGI. A gente não tinha essas coisas naquela época. Não, mas nesse ele está presente, não posso me esquivar dele. Eu tenho mas que ver. você conseguiu, com seu olho e o seu gosto e você reconheceu o valor do biomecânico psicossexual do Hans Giger. O truque ali foi uma imagem de Necronomicon. Ah, do livro do Giger. É o perfil. Essa é a pintura do Alien que Ridley Scott queria ter no filme dele. Foi como me mostrar um cartão postal pornô. Ele disse, olha aqui, e eu, minha nossa. A partir dali, a pessoa que desenhou disse que estava desconfortável com aquilo, era obsceno. Eu disse, obsceno é bom. Incômodo e obsceno é muito bom. Sexualmente incômodo é muito bom. Mexe com o medo. O filme é todo sobre a evolução do medo. Muito do xenomorfo combinava características sexuais masculinas e femininas. E isso é apavorante, porque uma das formas da gente ter uma noção da monstruosidade nos outros é tentando mapear as características que batem com a nossa compreensão da existência. E uma das formas da gente pensar a humanidade é em termos de gênero. É a primeira pergunta que a gente faz quando sabe que um bebê nasceu. O problema dos aliens é que eles misturam tudo, os dois. Então não é mais compreensível e controlável. Agora, coloca suas mãos no domo como se estivesse esfregando. Lembra daquela coisa do Giger? O Ridley conheceu Bader Robolade num bar. Ele estudava artes. Ele tinha uns 2,20 metros. Os braços dele eram tão lindos e exóticos que já parecia que ele era de outro mundo. Nos dias que o Bolade vinha, a gente não falava com ele. Ele era o desconhecido. Na verdade, é uma combinação de beleza estranha e elegância, e sexo e violência que faz o xenomorfo ser um grande monstro. Para mim, o que era e ainda é lindo na ficção científica é que não é só um pacote gigantesco de sucessos do verão, mas sim
você pode mergulhar em sérios conceitos religiosos, políticos ou sociais que vão levar a gente a se aproximar, a se comunicar e até a evoluir. E sempre que dá para fazer isso, então eu acho que eu fiz meu trabalho. Os alienígenas conseguem canalizar alguns dos nossos medos e culpas em torno de como tratamos as pessoas. Para alguns, é mais fácil se identificar com os aliens do que com os personagens principais. Get out! Get out! That's bloody rude! Get outside! Move! Em Distrito 9, temos alienígenas que encalharam na Terra e viraram refugiados. Eles encalharam sobre a cidade de Joanesburgo, que tem toda aquela história de apartheid. E ele foi feito como um documentário, e eu achei aquilo brilhante. Estão gastando tanto dinheiro com eles que podiam gastar com outras coisas, mas... pelo menos estão mantendo eles longe da gente. Eu acho que eles deviam consertar aquela nave e se mandar. Alô? Alô? Nós seguimos um burocrata do governo, Vicus. This is Vicus van der Merwe from MNU, and we are here to sort an eviction notice. Ele é forçado a se tornar um alien e ver como é colocado num daqueles campos e ser expulso da cultura humana. Ele é oprimido, cospem nele, ele vira um experimento do governo. Nós filmamos em Joanesburgo e os barracos em que nós filmamos eram casas de gente de verdade. Todos esses barracos aqui, todos os moradores foram transferidos para outro lugar. O que é exatamente o que acontece com os aliens no filme. Ambientar Distrito 9 na África do Sul não poderia ter sido de outra forma. Foi terrível, horrível. Tipo, me dá arrepio só de falar sobre isso. A xenofobia estava no auge naquela época. Sul-africanos atacando pessoas do Zimbábue que fugiram para o país deles e começaram a procurar emprego. Estavam colocando pneus nos pescoços deles e ateando fogo. Porque estavam roubando o emprego deles. Estavam fazendo aquilo que a gente ia filmar. Aquele, para mim, foi o momento mais preocupante. Saber que aquele mundo, aquela fantasia que você estava escrevendo, estava acontecendo. Alguns espectadores vão sacar que muitas coisas que são feitas com os alienígenas são exatamente o que os humanos fazem uns com os outros. Muitos de nós viemos de comunidades marginalizadas. Já fomos alienados. Então, a ficção científica se torna uma forma poderosa de falar sobre isso quando é feita tão intencionalmente. É a história de um opressor que se torna o oprimido. E no final, para mim, é a história de como ele ganha humanidade apenas depois de deixar de ser humano. Eu acho que é o que a ficção científica faz de melhor. Ela levanta essas questões, pergunta o que é ser humano e será que os alienígenas não são muito mais humanos do que nós? Talvez o melhor exemplo seja em Avatar. Os humanos é que estão invadindo, colonizando, estuprando, pilhando, destruindo espécies. E isso é mostrado explicitamente na história. Uma das ideias com que Avatar brinca é como a história de um encontro alienígena seria se fosse contada do ponto de vista dos aliens. Eu acho que se eu tivesse abordado Neytiri como uma extraterrestre, eu nunca teria entrado no coração dela. Eu tinha que ver os humanos como criaturas estrangeiras, como a espécie corrupta que vem aqui para tomar. É uma história bem simples e já foi contada antes, nós já vimos isso antes, mas eu precisei voltar ao passado. E foi a jornada mais humilde em que eu já embarquei, sabe? Como artista tentando construir uma personagem. Como Grace, eu tive que fazer uma humana que também adorava estar na sua avatar e viver no planeta como uma Na'vi viveria. Jim Cameron criou Pandora com seu povo nativo, os Na'vi, e toda aquela incrível coleção de outras espécies, e eles vivem no mundo primevo, que foi colonizado por uma corporação. Não era nem um país. Isso é tão poderoso, porque é o reflexo na verdade, de como os humanos se comportam ao longo dos séculos por todo o mundo.
Quando a gente filmou aquela cena, o Jim queria que eu fosse mais fundo. Eu estava chorando por uma árvore caída, mas não era fundo bastante. Não era como se a árvore fosse a sua tia, um dos seus avós ou a sua mãe. Era uma extensão do seu corpo. E ele queria ver essa angústia, porque naquela altura, o que os humanos faziam com o planeta era errado. E eles não eram bem-vindos. Naquela altura da história, todos éramos meio nave. Aquela cena é o momento que eu acho que a audiência está totalmente desconectada dos humanos. A gente não sente mais nenhuma simpatia por eles. Eu acho que os escritores tentam a ficção científica, especificamente porque estão bravos com alguma coisa na sua cultura atual, ou com o clima político. E isso é um jeito deles colocarem uma luz naquilo que os deixa tão frustrados. Contatos Imediatos levou ao ET, que eu acho que é meio que um Contatos Imediatos 2, algo mais pessoal. Olha, eu vejo da mesma forma. Parece que você pegou todos aqueles temas, os temas de primeiro contato, e deixou bem centrado numa família. ET nunca pretendeu ser um filme sobre um extraterrestre. Era para ser uma história sobre os meus pais se divorciando. Aí eu comecei a escrever a história, não exatamente um roteiro, mas uma história sobre como era. Quando seus pais dividem a família e se mudam para estados diferentes. Quando eu estava filmando Contatos Imediatos e fiz a cena do pequeno alien saindo da nave-mãe e fazendo sinais de mão pro François Truffaut, as fichas caíram todas de uma vez. Eu pensei, espera aí, e se aquele alien não voltasse para a nave? E se ele ficasse para trás? Ou até, e se ele se perdesse e ficasse abandonado aqui? O que aconteceria se uma criança de uma família divorciada com um grande vazio no peito o preenchesse com seu novo melhor amigo extraterrestre? Exatamente. Uma das minhas lembranças mais claras em termos dos primeiros filmes de alienígena é de ver ET, é claro, que foi escrito por Melissa Mattinson. Na verdade, ela me contou que no script original não tinha ele morrendo. E quando o meu pai morreu, ela ficou tão chocada com aquilo que sentiu que devia incluir aquilo para mim, de certa forma, ou para crianças que sofreram perdas, e deixar esse fardo um pouco mais leve. O Spielberg deixou claro que o desenho do ET deveria causar tanta empatia quanto possível, ao ponto de mandar seu designer, Carlo Rambaldi, ver fotos de idosos da época da depressão e tentar encontrar um jeito de fazer aquelas pessoas parecerem empáticas, sábias e tristes. Aí ele disse, dá pra colocar um pouquinho de Albert Einstein? Era muito importante que tivesse um rosto que ganhasse o seu respeito e a sua afeição. Certo. Eu não queria um personagem fofinho que saísse pelo portão e o público todo fizesse... Era a última coisa que eu queria. Então é por isso que eu acho que os cineastas às vezes têm que pregar peças quando retratam alienígenas, dando características humanas a eles para evocar um sentimento de empatia na gente. The reason I was hired for this job is because I have real long, thin fingers, which is my father's fault. No início, eu fui contratada só para fazer os closes. Usando o comunicador, virando as páginas de um livro, tocando uma planta. Vai até a terra ali embaixo e cave um pouco. Deixa eu ver você cavar. Então, na primeira noite, ele meio que se apaixonou pelas minhas mãos. Eu acho que é a única explicação. Olha, a tesoura tá ali, pode pegar. Ele achava que a combinação da criatura animatrônica com as mãos reais era a fórmula perfeita. O movimento da mão era uma coisa que dava um senso de envolvimento. Dava uma coisa para você se focar enquanto via aquele corpo estranho e, acima de tudo, dava uma noção de como os seres humanos podiam se projetar nos outros. E sem nenhuma consequência negativa. Quero ver você dar um abraço. Tá perfeito, Henry. Adorei. Com o queixo apoiado no ET. O último abraço no filme é muito especial para mim. Foi a oportunidade que eu tive de abraçar o Henry. Quando o Henry estava se despedindo do ET, eu já estava soluçando. Aí ele chorou, eu chorei. Foi o que derrubou a minha irmã. Eu não tinha avisado que teria um final triste. Ela recordou o fato de como a minha mãe costumava nos confortar. Era do mesmo jeito que o ET confortou o Elliot bem no final. Não é bem um tapinha, mas um tipo de carinho e tapinhas ao mesmo tempo.
Ela disse que ficou histérica, quase tiveram que tirá-la do cinema. Ela chorou muito alto. Então, deixa eu fazer uma pergunta direta. Você acha agora, com a sua experiência e a sua visão do mundo, que os alienígenas existem? Eu queria acreditar. Eu me achava no direito de ver um OVNI. Eu fiz ET, fiz contatos imediatos. Minha nossa, eu ficava esperando um avistamento. Eu nunca tive um. Conheci centenas de pessoas que tiveram. Você sabe que eles querem ficar o mais longe possível de você, porque eles não querem reforçar o mito de que você, na verdade, é o precursor de uma invasão alienígena. Bom, olha, você eu sabe já desse ouvi mito, muito não sabe? disso. Eu De que sei, você andou amaciando a gente intencionalmente por décadas, não Bom, sabe? olha, eu fico longe de tubarões, mas não quero ficar longe de OVNIs. Mesmo assim, eu nunca, jamais tive uma experiência. Bom, como escritor de ficção mesmo. científica, isso é fácil de resolver. Aqui costumava ser um ponto turístico bem movimentado. E aí eles partiram. Para os OVNIs. Aí eles viram que estavam sendo fotografados demais e eles acabaram com isso, não foi? Isso dá até para engolir. Isso quase que me ajuda a acreditar que os aliens estiveram aqui um dia. É um bom lugar para se visitar. Obrigado, meu amigo. Legal, eu que agradeço. Muito obrigado.